Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira aula de geografia. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre o povoamento de Santa Catarina, tá, pessoal? Vamos lá, como se deu o povoamento de Santa Catarina? Deu-se largamente pelos imigrantes europeus, né? Os portugueses que vieram principalmente da Ilha dos Açores, lá em Portugal. Os vicentistas, que eram da capitania de São Vicente, que colonizaram o litoral no século XVIII. Os alemães, que povoaram aqui o Vale do Itajaí, e também a região sul e norte catarinense lá no século XIX. Os italianos, que foram lá para o sul do estado, e o oeste catarinense foi povoado principalmente pelos descendentes dos italianos e dos alemães, que vieram lá do Rio Grande do Sul na primeira metade do século XX. Os descendentes de africanos e dos índios também participaram do povoamento aqui do nosso estado, tá, pessoal? Então, aqui no mapa, a gente pode ver aqui como foi dada, né, esse povoamento, né? A gente tem aqui o pessoal paulista europeu, tem os vicentistas açorianos, tá? A gente tem o pessoal da Europa e tem aqui a expansão da Europa aqui no estado, tá, pessoal? Então, vamos lá. Quais são os índices sociais? São estatísticas sobre o aspecto de vida aqui da nação que, em conjunto, vão retratar o estado social dessa nação e vai permitir que a gente conheça, né, qual é o nível do desenvolvimento. Os índices sociais aqui de Santa Catarina estão entre os melhores do país e também da América Latina. A gente tem um índice alto de expectativa de vida, que é bem empatado com o de Brasília. A gente tem a menor taxa de mortalidade infantil e também a unidade federativa que tem a menor desigualdade econômica e analfabetismo do Brasil, tá? Santa Catarina é considerado um estado rico e ostenta o sexto maior PIB, que é o Produto Interno Bruto da nossa federação, e tem uma economia diversificada e industrializada. A gente tem um importante polo exportador e consumidor aqui no estado, que é responsável pela expansão econômica nacional, e a gente responde por 4% do PIB do país, então é muita coisa, tá, pessoal? Vamos falar sobre a etnia da nossa população, né? A população do estado é formada por mais de 50 etnias. Então, a gente tem predomínio aqui dos portugueses, alemães, italianos e também tem um pouco de polonês, ucraniano, holandês, suíço, austríaco. É muita gente, tá, pessoal? Então, a etnia tem o quê? Pressupõe uma base biológica. Então, a gente tem uma raça ou ambas, tem cultura, tá? Que também se mistura, tá, pessoal? Outro grupo que tem participação direta aqui são os indígenas e os descendentes de africanos. Então, vamos falar um pouquinho sobre os indígenas, né? Os indígenas vêm o quê? Principalmente do Tupi-Guarani, que habitavam as áreas litorâneas e aqui na região ficaram conhecidos como índios carijós. Também temos os indígenas do grande grupo G, que já habitavam as regiões que são localizadas mais ao interior, aqui nas florestas entre o litoral e o Planalto, e formavam grandes grupos indígenas. A gente também teve indígenas que habitaram lá São Francisco do Sul e a região da ilha até o Rio Grande do Sul, tá? Já os portugueses, a gente tem o quê? Os vicentistas, que vieram lá de São Vicente, que juntou aí com os indígenas e começou, né, a introduzir a sua cultura povoando o quê? São Francisco do Sul, Florianópolis e Laguna. Os açorianos também começaram a chegar lá e começaram a proteger o sul de eventuais ataques dos espanhóis. Vieram também os espanhóis, né, os castelhanos lá, veio gente da Argentina e começou a invadir as terras lusitanas, né, que são as terras dos portugueses, e começaram a fundar várias colônias aqui no litoral de Santa Catarina, né? Os portugueses começaram a formar várias colônias e começaram a se espalhar aqui pelo sul do estado também, tá bom? Vamos lá. Vimos os índios, vimos os portugueses e os alemães, né? Tem muito alemão por aqui, né, gente? Então, a imigração começou aqui lá em 1828. Vieram 523 alemães lá de Bremen e fundaram a colônia de São Pedro de Alcântara. Quem incentivou a vinda desse pessoal foi Dom Pedro I, que pretendia povoar aqui o sul e fazer a economia crescer. Outras colônias alemãs foram criadas e foram se expandindo, né? E Blumenau e Joinville foram as que mais se expandiram e foram responsáveis pelo sucesso da colonização da Alemanha aqui no estado, tá? Eles ficaram isolados durante décadas, mantiveram pouco contato com o restante da população, mas mantiveram a língua e os costumes intactos e não receberam muitas influências externas, tá? Lá em Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, tem uma forte raiz germânica, né? Em vários aspectos da população. E a gente tem o maior número de descendentes alemães do Brasil. Cerca de 40% aqui da população, tá? Os italianos também vieram aqui em massa, né? Tem uma corrente migratória bem numerosa. Começaram a chegar lá em 1875. Vieram das regiões de Vêneto e Lombardia.
E assim como os alemães, eles começaram a criar colônias, né, bem prósperas, e principalmente lá em Tubarão. Começaram a fundar essas colônias no litoral, depois o clima quente e as doenças tropicais começaram a afetar, as colônias foram ao fracasso, mas depois eles voltaram, né, gostaram daqui e voltaram. Os poloneses também vieram aqui em 1869, chegaram no porto, vieram no navio Vitória e foram os primeiros grupos de poloneses, em torno de 64 pessoas. 5% da população descende desse pessoal, cerca de 280 mil pessoas. Então, a gente vê que Itália e Alemanha têm uma influência mais forte aqui, mas a gente ainda tem outras influências, né? Tanto de indígenas quanto do pessoal da África, Portugal e também, agora a gente viu dos poloneses, tá? Vocês deem uma olhada também que tem um pouquinho falando da dinâmica da população, né? Quais são as cidades lá, né? Aqui de Santa Catarina, quantas cidades a gente tem, como é que é a população, tá? E vamos falar um pouquinho da economia, tá, pessoal? A economia de Santa Catarina é bem diversificada, né? A gente tem várias atividades econômicas, principalmente no ramo industrial, tá? A gente tem o extrativismo forte, tanto vegetal quanto animal quanto mineral, né? Agricultura, pecuária, o turismo também é forte aqui. E a gente é o quinto estado mais rico do país. Então, vamos lá. Na indústria, o setor industrial atua principalmente na produção têxtil, que é de tecidos, né? Cerâmica também é forte, fabricação de objetos com argila, né, e outros elementos. A gente tem a metal mecânica também, que é muito forte aqui. E a gente tem a agroindústria também, né, que a gente tem duas indústrias aqui que são bem grandes, que é a Sadia e a Perdigão, né, pessoal? Então, aqui a indústria é bem forte aqui no estado, tá? O extrativismo também é forte aqui. A gente tem o quê? Produtos naturais, tanto de origem vegetal quanto mineral, tá? A gente tem extração de madeira da reserva das araucárias, tá? Para fazer, que movimenta o quê? O setor moveleiro, né? E a produção de celulose, tá? A gente também tem o quê? A extração de erva mate, que hoje é mais lá em Canoinhas. A gente tem também reserva de carvão. Desculpa. A gente tem reserva de carvão florita, também outros minérios promissores, tipo quartzo e bauxita também. E a gente antigamente explorava muito carvão aqui. Ops, perdão. Porque o carvão é de muito boa qualidade e foi explorado principalmente em Criciúma, Laurumilha e Tubarão, tá? E foi utilizado durante muito tempo para geração de energia elétrica, tá? E também como matéria-prima para produzir o aço. A pesca também é bem forte aqui no estado, é uma atividade que é explorada economicamente também. A gente tem uma produção muito grande de pescado e crustáceo, principalmente em Navegantes e aqui em Itajaí e também em Florianópolis, tá? A gente tem uma pesca mais rudimentar, mas a gente também tem aqui em Itajaí muitas fábricas, né, também para manufaturar esses produtos in natura, tá? E a gente também é o maior produtor de ostras e mexilhões, tá, pessoal? A agricultura também é uma das principais atividades aqui do estado. A gente tem fazenda, só que de menor porte, e a nossa principal riqueza é o milho, tá? Principalmente lá no Planalto. A gente é considerado o oitavo maior produtor de milho do país. Aqui a gente também planta muita mandioca, tá? E feijão, cebola, alho e fumo. Mas o milho é o principal, tá? A gente também tem outras coisas, né? A gente não só produz isso, mas é o cargo-chefe da gente, é o milho. E a mandioca, mas a gente também planta arroz, cana-de-açúcar, soja, trigo, todo mundo se dá bem aqui, tá? E como o clima aqui é temperado, é bem propício a maçãs, ameixas, pêssegos, uvas também, tá, pessoal? Na pecuária, a gente tem também diversidade, né? A gente tem carne suína, de aves, de boi, produz leite, mel e também moluscos, como a gente já tinha citado, tá? Os maiores destaques aqui é a criação de suína e aves. A gente tem a maior produção de porco do país e também um grande exportador de aves, tá? A maioria dessa produção vai se encontrar lá na região oeste, como a gente falou na aula passada, tá? E também lá tem as maiores indústrias ali de processamento de carne e as exportadoras, tá? Outra produção que tem se destacado bastante é a produção de mel, que é lá na região de Urubici, que a gente consegue exportar até para a Europa e para os Estados Unidos. E aqui a gente já viu que a região do Vale do Itajaí é bem importante aí na produção de ostras e moluscos, tá bom, pessoal?
E para finalizar, a gente tem o turismo, né? Que aqui a gente tem uma região muito bonita, que tem paisagens e atrativos naturais. Então, principalmente ali em Balneário Camboriú, que é aqui pertinho, é uma região bem turística e visitada aqui do nosso estado e é uma importante receita para nós, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, conhecido um pouco mais do estado da gente e não esqueçam, tá, de responder os exercícios. Qualquer dúvida, podem falar no privado. Até a próxima aula!